obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Está à vista de todos o esforço que o Governo Regional da Madeira tem vindo a realizar nos últimos anos para promover a dignificação e a relevância que a classe docente merece, mesmo numa conjuntura financeira difícil para a nossa região, a sofrer ainda os efeitos dos condicionalismos resultantes de um plano de ajustamento financeiro que muitas dificuldades trouxeram à administração regional e aos madeirenses e porto-santenses. Foi neste contexto de dificuldade que o Governo Regional da Madeira atendeu e satisfez a maior reivindicação dos docentes, ao conceder a recuperação de todo o tempo de serviço que lhes havia sido congelado no total de 9 anos, 4 meses e 2 dias. Acredito que todos estamos conscientes do alcance que esta medida teve na valorização da classe docente, sem paralelo noutra classe profissional da função pública regional, assim como o esforço financeiro que tal acarretou ao orçamento da região. Em contraponto, é bom lembrar que, pese embora as expectativas criadas pela Lei do Orçamento de Estado de 2018, o Governo Socialista da República não honrou os compromissos assumidos e apenas permitiu que os professores recuperassem uma pequena parcela do tempo de serviço congelado de apenas 2 anos, 9 meses e 18 dias. Esta foi mais uma decisão política bem elucidativa do caráter da atual liderança do Governo da República. É caricato que, na gênese do congelamento do tempo de serviço, tenham estado as políticas desastrosas levadas a cabo pelo Governo Socialista, liderado pelo engenheiro Sócrates, do qual também fazia parte o atual Primeiro-Ministro, António Costa, e, quando conseguida a melhoria da situação económica do país, persistiram na afirmação de uma política de desconsideração para com a classe docente. Lembro também que, recentemente, quando da adaptação à região dos Decreto-Lei 54/2018 e 55/2018, este Parlamento e o Governo Regional da Madeira empreenderam mais uma medida que veio dar melhores condições de trabalho aos professores, apesar de, mais uma vez, adviessem a encargos financeiros. Refiro-me ao facto de, nesta adaptação, todo o trabalho desenvolvido pelos professores, membros permanentes da equipa multidisciplinar, passou a ser contemplado na componente relativa dos horários semanais dos docentes, ao contrário do que acontece no território de Portugal continental, onde estas tarefas são concretizadas na componente não letiva. Mais uma vez, ficou claro a atenção que o Governo Regional da Madeira tem dedicado à classe docente, não só no sentido de proporcionar a sua valorização e motivação, mas também enquanto forma de promover uma educação de sucesso à medida de todos e cada um dos alunos. Embora orgulhosos do caminho já percorridos nesta matéria, temos consciente que a presente proposta de alteração ao Estatuto da Carreira Docente traz a debate aspectos pertinentes, mas que carecem de uma discussão e apreciação que tenham presente o seu sentido de oportunidade, nomeadamente não atende apenas aos interesses de uma classe profissional, levantando sentimentos de injustiça para com outras e, sobretudo, que tenha presente a crise económica e social que atravessamos em resultado da pandemia que vivemos. Falo em oportunidade, pois, numa altura em que se vive uma das maiores crises económicas e sociais, não só na região e o país, mas a nível mundial, onde, graças ao desemprego e às dificuldades para assegurar as necessidades básicas dos cidadãos, não parece razoável que este Parlamento centre a discussão apenas numa classe profissional que, por ação do Governo, vi recentemente assegurada a sua valorização. Porventura, ao nível da educação, devíamos estar a discutir e a acompanhar a abertura do ano letivo, pois do seu sucesso muito depende uma rápida recuperação económica em que esta pandemia nos mergulhou. Mesmo considerando a falta de oportunidade desta proposta, dada a situação complexa que se vive, gostaria de deixar algumas apreciações sobre alguns aspectos que não me parecem razoáveis,
nomeadamente ao nível da redução da componente letiva, da substituição da componente letiva por outras atividades de interesse das escolas e da progressão na carreira. É indiscutível que, tal como noutras profissões, os professores são sujeitos a situações de intensa pressão no seu desempenho profissional, acarretando-lhes um desgaste evidente, não só pela natureza dos conteúdos funcionais inerentes à docência, como também pelo envelhecimento de que padece a classe docente. Contudo, por uma questão de justiça interpares, não me parece aceitável que a redução da componente letiva prevista no artigo 75 passe a fazer-se apenas em função da idade, desconsiderando, para esses efeitos, o tempo de serviço. A ser implementada esta alteração, tal constituiria uma injustiça para aqueles docentes que exercem a profissão há mais anos, para além de que, objetivamente, é preciso ter presente que o desgaste dos docentes decorre do cansaço e fadiga acumulados ao longo do tempo do exercício da profissão. Gostaria de lembrar que, ao nível da redução da componente letiva, enquanto mecanismo de salvaguarda do desgaste dos professores, tal encontra-se melhor acautelado no Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira, quando comparado com o Diploma Nacional, pois, enquanto que na região esta redução determina um acréscimo da componente não letiva de trabalho individual, no continente recai sobre a componente não letiva ao nível do estabelecimento de ensino. Em termos práticos, na região, ao recair na componente de trabalho individual, significa que não é registado no horário semanal do docente, pelo que, com a redução, os professores permanecem menos tempo nas escolas comparativamente aos colegas do território continental. Quanto à possibilidade dos docentes, ao atingirem os 60 anos de idade, poderem requerer a substituição total ou parcial da componente letiva por outras funções de interesse da escola, tal não se afigura de execuível, quer por ser uma medida que não é comportável na atual conjuntura, como também daria aso a que faltassem professores para lecionar certas disciplinas, sendo certo que seriam as escolas mais periféricas da região as mais prejudicadas, onde os alunos vir-se-iam privados de docentes para lecionarem todo o currículo. Dada a falta de docentes em certas áreas disciplinares e o número apreciável de profissionais que já fizeram os 60 anos de idade, considero que a regulamentação e implementação da pré-reforma constitui uma solução mais razoável, enquanto instrumento legal para atender aos docentes que se encontram numa situação de desgaste incomportável, sob pena de colocarmos em causa os legítimos interesses dos primeiros autores da educação, os alunos. No respeitante à progressão na carreira, prevista no artigo 40 do Estatuto da Carreira Docente, a presente proposta de alteração prevê a eliminação dos requisitos de vaga para acesso ao 5º e 7º escalão. A ser implementada, esta medida faria com que os docentes com melhores desempenhos profissionais progredissem na carreira ao mesmo ritmo do que os demais, desde que estes últimos obtivessem a menção de bom. Fique claro que os requisitos de existência de vaga para o acesso aos 5º e 7º escalões não constituem um mero mecanismo de controle da progressão e da despesa, mas sim uma forma de salvaguardar e promover o mérito do desempenho docente. É nesta ótica que o número 4 do artigo 40 do Estatuto da Carreira Docente da RAMO prevê a dispensa do requisito de vaga para a progressão aos 5º e 7º escalões aos docentes que tenham obtido as menções de muito bom ou excelente no desempenho do escalão anterior. No que à progressão da carreira diz respeito, gostaria de lembrar que os docentes que exercem a sua profissão, a sua atividade na região, têm estado em vantagem face aos seus congêneres que lecionam no território continental. Uma vez que o Governo Regional tem vindo a fixar em 100% as vagas para o acesso aos 5º e 7º escalões, pelo que todos os professores
que reuniam as demais condições no artigo 40, progrediram. Enquanto isto, no território continental, o Governo da República tem consignado apenas 50% das vagas para o acesso ao quinto escalão e de 30% ao sétimo escalão, o que tem constituído um grande travão à progressão dos docentes naquela parcela do país. A finalizar, gostaria de reconhecer que o Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira não é perfeito, mas em muitos aspectos essenciais salvaguarda melhor os legítimos interesses dos professores, quando comparativamente com o diploma vigente no continente, assim como aproveito para destacar o grande esforço que o Governo Regional tem feito para dignificar a classe docente e promover a qualidade do ensino. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, queria começar por dizer que, em circunstância alguma, referi que estava tudo bem na classe docente. Até lembro que terminei a minha intervenção dizendo, a finalizar, gostaria de reconhecer que o Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira não é perfeito. Evidentemente que há matérias que carecem de um aperfeiçoamento. Contudo, volto a reafirmar, não é este o momento. Um momento em que o país e a região atravessam uma grave crise económica e social, em que muitas famílias estão confrontadas com o desemprego. Nós centrarmos a discussão numa classe profissional específica é uma desconsideração para com todas essas famílias que hoje têm dificuldades em satisfazer as suas necessidades básicas do dia a dia. De todo modo, disse também que a vossa proposta apresentada pela JPP tem aspectos pertinentes. Há aspectos pertinentes e que importam aperfeiçoar, mas volto a insistir no despropósito do momento. E no despropósito do momento, porque para além de centrarmos esta discussão nos professores num momento difícil para todas as famílias, os professores, ainda há pouco tempo, viram a sua carreira muito valorizada, nomeadamente com a recuperação de todo o tempo de serviço que lhes havia sido congelado, tendo uma progressão acelerada, ano sim, ano não, na carreira, neste momento. Gostaria de focar outro aspecto e esclarecer outro aspecto, que é a progressão na carreira. Meus amigos, quando numa carreira profissional todos os profissionais progredirem ao mesmo ritmo, sem ter em conta o seu desempenho, nós estamos com um problema muito grave. Estamos num problema muito grave porque se todos progridem, independentemente do desempenho que têm, nós estamos a privilegiar a mediocridade. Não estamos a elevar o mérito do desempenho, meus amigos. Quando digo que o foco devia ser no ano letivo, neste momento, em termos de educação, devemos ter um foco no ano letivo, era importante que todos nós discutíssemos os aspectos bons e menos bons que está a acontecer neste ano letivo, ou que foram previstos para a abertura das escolas, que fizéssemos esse acompanhamento, porque é importante que tenhamos consciência que do sucesso dessas medidas e da abertura do ano letivo, muito impacto terá na recuperação económica. Porque se as coisas não correrem bem nas escolas, os alunos terão que ir para casa, muitas famílias terão que ficar em casa para acompanhar os seus filhos, sobretudo os mais tenra idade, e isso terá um impacto profundo na recuperação económica. E, finalmente, voltar a tocar na tónica dos 60 anos. Vamos lá ver. Eu não tenho qualquer dúvida, eu sou professor, como o colega bem afirmou. Eu sei que nós somos sujeitos a uma pressão tremenda, porque até hoje nos são dadas competências transversais que ultrapassam e extravasam a função docente. Eu tenho essa consciência. Mas também tenho consciência. E como tocou na ferida, e bem, a sua deputada Mafalda Gonçalves, se todos os docentes com mais de 60 anos fossem incluídos numa situação de risco,
nós estávamos com um problema grave. E o mesmo é, senhora deputada e senhor deputado, o mesmo é, senhora deputada e senhor deputado, se nós possibilitássemos ou abríssemos a porta para que todos os docentes com mais de 60 anos pudessem requerer o fim da sua atividade letiva para assumir outras atividades de interesse para a escola, é verdade que nós íamos ficar, em termos de lecionação, íamos ficar sem os professores a lecionar. O problema seria semelhante. Isto é, nós íamos ter que contratar outros professores para substituírem estes que estavam a lecionar e passaram a ter outras funções. Ora, isto, para além do impacto que teria no erário público, é bom que se perceba que em certas áreas disciplinares não íamos ter professores. E, mais uma vez, seriam as escolas do meio rural mais periféricas da região aquelas que veriam horários desertos e que os seus alunos não teriam a lecionação de todo o currículo. E isso não é apenas por ser do Conselho do Porto Nisto, mas por ser professor e ter uma consciência global da importância que é ter todos os docentes para todas as disciplinas, não poderei aceitar. Muito obrigado. Senhor Deputado Walter Correia. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apenas para deixar duas notas sobre alguns aspectos que aqui foram referidos. Sobre a alusão que parecia que o Governo Regional da Madeira estava à espera do Governo da República para resolver o problema da eventual falta de professores. E nesta matéria queria dizer apenas o seguinte. Enquanto que na região autónoma da Madeira, no ano letivo transato, nós tivemos em todas as áreas disciplinares os professores com as devidas competências, lembro que em Portugal continental tal não aconteceu. No ano letivo passado, em Portugal continental, houve uma falta de cerca de 1000 professores. Também, e bem, sou deputado Rui Caetano e sabe perfeitamente, tenho apreço, já durante muitos anos tivemos a oportunidade de discutir os dois matérias pertinentes da educação e tenho apreço por si, porque acho que é uma pessoa que tem convicções e uma leitura válida das questões da educação e passou o foco para o início do ano letivo, que realmente, Sr. Deputado, é esse que deveria ser neste momento, nesta altura desta legislatura, o momento de estarmos a debater seria esse início do ano letivo e apontou alguns aspectos que eu gostaria de comentar. É relativamente ao facto de que pouco se teria feito para termos um ano letivo positivo, em que os pais e os alunos tivessem confiança e os professores no mesmo, para além do esforço que foram feitos nas escolas, referi que da parte do Governo pouco se tinha feito. Eu reconheço claramente o esforço das escolas e todos os professores e os órgãos de gestão, mas a verdade é que também o Governo Regional, este ano letivo, aumentou o rácio professor-alunos. Porque nós diminuímos menos 1.800 alunos e mantivemos os mesmos 6.200 professores. Ora, se nós diminuímos em número de alunos 1.800 e mantivemos o número de professores, claramente melhoramos o rácio professor-alunos. Relativamente à matéria dos 600 computadores, que ainda não chegaram à escola, evidentemente que isto foi um número de computadores de que seriam necessários para que todos os alunos tivessem a possibilidade de ter as devidas condições para o ensino à distância. Ora, como todas as escolas, o ano passado, tiveram ensino à distância, foi possível essas escolas emprestar os recursos próprios, os computadores que tinham nas escolas, de modo a que se garantir que todos os alunos tivessem essas condições. É verdade, e reconheço, que os computadores ainda não chegaram às escolas, mas devê-se apenas e tão só ao facto das empresas não terem honrado os compromissos na respectiva entrega. Quanto ao pessoal não docente, os mesmos já chegaram às escolas. O que aconteceu, Sr. Deputado, é que parte desses não docentes que foram
que ganharam ou estavam em condições de ser colocados, muitos não aceitaram a vaga e voltaram a ficar vagas novas. Pelo que, a curto prazo, serão feitas novas entrevistas e irão ser colocados os não docentes em falta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.